Capítulo 4 da pluralidade das existências. Pergunta 200. Tem sexos os espíritos? Não. Como o entendeis? Pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Pergunta 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Pergunta 202. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnar-se, só saberia o que sabem os homens. Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. Pergunta 222. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema de metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? Ignoramo-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola, se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem, de maneira absoluta, a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que não só neste livro os espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos o que os espíritos não parecem todos de acordo sobre essa questão. Mais tarde, porém, voltaremos a este assunto. Examinemos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemo-los de lado por enquanto. Suponhamos que esta teoria nada tem a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. Muitos repelem a ideia de reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir.
Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outro semelhante. Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. Pergunta 222, parte 2. Continuando. Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outro semelhante. De alguns sabemos que saltam em fúria só com o pensarem que tenham de voltar à Terra. Pergunta-lhes-emos apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Uma de duas: ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie, terão que a sofrer, sem que para isso lhes peça Deus permissão. Afiguram-se-nos os que assim falam um doente a dizer, sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederam, até que se ache curado. Conseguintemente, se os que de tal maneira se externam tiveram que viver de novo corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. Nada lhes adiantará rebelarem-se. Quais crianças que não querem ir para o colégio ou condenados para a prisão? Passarão pelo que têm de passar. São demasiado pueris e semelhantes objeções para merecerem mais seriamente examinadas. Diremos, todavia, aos que as formulam que se tranquilizem que a doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como o julgam, que se houvessem estudado a fundo não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam deles dependem as condições de nossa existência, que será feliz ou desgraçada conforme o que tiverem feito neste mundo. Que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhes seja mais de temer. Supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam num futuro depois da morte e não aos que criam para si a perspectiva do nada ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal onde perdem a individualidade como os pingos de chuva no oceano, o que vem a dar quase no mesmo. Ora, pois, se credes num futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos, porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor nem pior? Credes, ao contrário, que este futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme o que houverdes feito durante a vida? E então desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade? Não, mas ventura teríeis a pretensão de serdes dos homens mais perfeitos que hajam existido na terra e por isso com direito a alcançar de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Não. Admitis então que há homens de valor maior do que o vosso e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os rebrobos. Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. Pergunta 222. Continuação. Estamos na parte 3. Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante nesta situação intermédia, que será a vossa como acabastes de reconhecer. Imaginai que alguém vos venha dizer: sofreis, não sois tão felizes quanto podereis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura.
Quereis mudar na deles a vossa posição? Certamente, respondereis. Que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Hesitareis em aceitar, ainda que há poder de muitas existências de provações. Façamos outra comparação mais prosaica. Figuremos que é um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recurso, viessem dizer: aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar, para isso só é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Que importa isso desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo. Não é possível que Deus, soberanamente, bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem, a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro, de que em lhe facultar meios de reparar suas faltas? 2 industriais contrataram 2 operários, cada um dos quais podiam aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários certa vez empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu operário, o mandou embora e o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro industrial disse ao seu operário: perdeste um dia, deveis-me por isso uma compensação. Executastes mal o teu trabalho. Ficaste a me dever uma reparação. Consinto que o recomeces. Trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso perguntemos qual dos industriais foi mais humano? Dar-se-á que Deus, que há a clemência mesma, seja mais inexorável do que um homem? Alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida, por efeito de alguns anos de provações. Ainda quando de nós não tenha despendido o atingirmos a perfeição, ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta, que nos permite a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que, se aos homens fosse dado escolher, ninguém queria o julgamento sem apelação. Disse um filósofo que, se Deus não existisse, fora mister inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. Pergunta 222. Continuação. Estamos na parte 4. O outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências, mas, conforme anteriormente ponderamos, Deus não nos pede permissão nem consulta os nossos gostos. Ou isto é ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo dos ensinos dos espíritos. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião de um nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Não há meio termo. Ou a alma existia,
ou não existia antes do corpo? Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Noutro caso, a que grau chegara ao tomar o corpo? Admitido de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo ou que vem a ser o mesmo que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas, perguntamos: 1. Por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhes fez adquirir? 2. De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores aos medíocres durante a vida toda? Pergunta 3. Donde em uns há ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem? 4. Donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram? 5. Porque, abstraindo-se da educação, os homens são mais adiantados do que os outros? 6. Porque há selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino o tentote recém-nascido e o educardes nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que, entre elas, tão grande diversidade de aptidão? Dir-se-á que isto depende de organismo. Mas então achamo-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria, deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? Corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. Pergunta 222. Continuação, parte 5. Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contêm, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Dar-se-á aí exatamente o que se observa uma reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a do corpo. Reuni, em certo dia, 1 milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reunistes, em que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens outros, instruídos uns, outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado.
A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria, a da pluralidade das existências, lhe dará explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se à teoria que explica tudo a uma das que nada explicam? À vista da sexta interrogação, acima, dirão naturalmente que o Tentote é de raça inferior. Perguntaremos então se o Hotentote é ou não um homem. Se é, por que a ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens, há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém, todos suscetíveis de progredir. Não é este princípio mais conforme à justiça de Deus? Vimos de apreciar a alma com relação a seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista a seu futuro, embarcaremos nas mesmas dificuldades. 1. Se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? Número 2. O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se-á virá a ocupar a mesma categoria de outro que conservou em grau inferior de adiantamento? Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. Pergunta 222. Parte 6, continuando. Número 2. O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá a ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? 3. O que praticou o mal por não ter podido instruir-se será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? 4. Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Em contraposição, há um que fica esclarecido, porém milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Serão tratados como repróbados? No caso contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica à dos outros? 5. Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? Haverá alguma doutrina capaz de resolver estes problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que se não pode fazer numa existência, faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, quanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução. Limitamo-nos a formular as de ordem mais geral, como quer que seja, alegar-se-á talvez que a Igreja não admite a doutrina de reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos o intuito de tratar dessa questão nesse momento, basta-nos havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. Que teria sido
da religião, se contra a opinião universal e o testemunho da ciência se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado de seu seio todos os que não acreditassem ao movimento do Sol ou nos 6 dias de criação? Que crédito houvera merecido, em que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? Logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente se colocou ao lado da evidência. Uma vez provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que a não ser por esse meio, não se consegue explicar alguns pontos do dogma. Cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre essa doutrina e a dogmática. Mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que da doutrina das vidas sucessivas separada da religião e que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que lhes fizeram as descobertas dos movimentos da Terra. Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. Pergunta 222, parte 7. Continuação. Mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que da doutrina das vidas sucessivas separa a religião e que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Ademais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhe Jesus: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. Mateus 17, 9 a 13. Pois que João Batista fora Elias, houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado todas as crenças em contrário. O essencial está em que o ensino dos Espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que, para certas pessoas, carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos à pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Ainda quando fosse da autoria de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado e não houvéramos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos. Sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar, tem o amor próprio, com o se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim, também, tê-las-íamos
repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecer contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos que por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo que venha deles, da mesma forma que se não se deve adotar às cegas tudo que proceda dos homens. O melhor título que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação é o de ser, antes de tudo, lógica. Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. Pergunta 222, parte 8. Continuando. Outro, no entanto, ela apresenta o de a confirmarem os fatos positivos e, por bem dizer, materiais, que em estudo atento e criterioso revela a quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança, e diante dos quais não há mais lugar para a dúvida. Quando esses fatos se houverem vulgarizado como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência, e os que lhes colocaram em oposição ver-se-ão constrangidos a desdizer-se. E conheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de João 3, 3 a 7. 3. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo que, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. 4. Disse-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo que, se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis de que eu te tenha dito: é necessário que torneis a nascer. Ver adiante o parágrafo Ressurreição da carne, questão 1010.